Pessoal, dando continuidade às minhas declamações poéticas, declamarei agora uma cadeia de cordéis intitulado O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. E ficou assim: um bando de aloprados se meteram mar adentro com coordenadas erradas e quando aqui se puseram, então ficaram encantados. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Como eram aventureiros, começaram a saquear as nossas especiarias, se puseram a exportar. Porém, foram muito além em nossos ricos metálicos. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Os índios foram atacados para prestarem serviços, as fêmeas foram estupradas, perderam as suas vidas. Do milho sobrou o xerém, o resto foi solapado. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Getúlio suicidou-se devido às forças ocultas. Bando de filho das putas o mandaram para o outro lado. Sem respostas do além, ficamos desconsolados. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Jânio Quadros foi eleito, mas logo renunciou, pois não se acostumou com o toma lá da cá. Alegando divergências, abdicou do seu mandato. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. A ditadura militar prestou serviços à nação, mas ao nos endividar, começou a nossa missão de gastar o que não temos com correções monetárias. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Além disto, nos faltaram, com a devida honestidade, as divisas do Estado foram muito surrupiadas, sem contar para ninguém. A imprensa era controlada. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Então veio a transição, eleito Tancredo Neves, pelo voto indireto, mas este não tomou posse. Sarney virou presidente, deixando um triste legado. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Fez a transição política, mirando a democracia, mas a nossa economia mergulhou na lama podre. Fernando Collor vem como caçador de marajás. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Na disputa Lula e Collor, o petista não ganhou, porém quem foi ganhador se perdeu em sua missão. A corrupção foi muito além e nos deixou arrasados. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Com a deposição do Collor, tivemos Itamar Franco, um sujeito muito honesto, politicamente nem tanto. Com o apoio muito aquém, teve de buscar aliados. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Depois veio o FHC e uma disputa acirrada, onde o cachaceiro Lula foi novamente derrotado, com um acerto que detém no plano real bem fadado. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Inventou a reeleição, até hoje é acusado de comprar parlamentares para aprovar esta emenda. Deste mando sobram lendas, deste mandato sobram lendas, mas pouco foram realizadas. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Na disputa Lula-Serra, o petista foi vencedor e o Brasil mergulhou numa fase milagrosa. A nossa dívida foi além do que pode ser suportada. O Brasil que muitos querem
não pode ser alcançado. Numa disputa macabra da Dilma com José Serra, a petista foi à guerra e ganhou a eleição. Com desempenho aquém, terminou o seu mandato. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Ainda assim foi reeleita, ganhou do Aécio Neves, que agora já sabemos, nos levaria às trevas. Mas Dilma não nos convém e logo foi afastada. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Michel Temer assumiu, deu novo rumo à nação, também deu prosseguimento a uma vasta corrupção. Este não vale um vintém e deve ser encarcerado. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Elegemos Bolsonaro, prometendo novos rumos, mas parece um tarado pelos antigos costumes. O crescimento não vem, ficamos desconsolados. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Com o Olavo de Carvalho insultando aos ministros, a coisa fica sinistra e a política está emperrada. Queremos ir mais além nesta árdua caminhada. O Brasil que muitos querem não pode ser alcançado. Pessoal, esses versos eu fiz no dia 1/4/2019, diante dessa coisa do Brasil ser sempre país do futuro. Mas não chegamos lá. Eu cresci ouvindo essa melodia dos meus pais, meus avós, meus bisas. E continuamos assim. Não vamos sair desse atoleiro tão cedo. E agora, com o coronavírus, vai piorar bastante. Vamos mergulhar aí numa recessão ou numa depressão. Que Deus nos ajude. Miguel Jacó, Taubaté, São Paulo.